Uma questão que me chamava a atenção era a maneira como as casas indígenas eram entendidas no panorama das maneiras de morar. A noção, o senso comum sempre diz que as casas indígenas são todas iguais. Lê do engano, né? Cada cultura e cada lugar tem uma tradição e uma maneira de construir totalmente diferenciada, que está ligada, na verdade, à tradição da maneira de enxergar o mundo. Cada casa dessa é uma representação de como essas culturas se veem dentro do ambiente. O mundo espiritual, o mundo material tem uma transição que é compreendida de outra maneira, né? A coisa do que é entender o pensamento selvagem, né? Lá do nosso amigo Lévi-Strauss, tá representado e é uma forte marca dessas casas. Em todas elas são espaços sagrados, onde a cultura e o modo de viver tá representado dentro dessa estrutura, onde as famílias, onde o espaço ritual, o espaço de habitação, está tudo dentro desses ambientes, especialmente nessas casas do Alto Rio Negro, onde a gente tem uma coisa que é chamada casa-aldeia. Ela é uma representação de todo o universo. É diferente de outras moradias indígenas. E essas casas são expressões muito bem acabadas de um modo de vida sustentável, que hoje a sociedade dos brancos está procurando de uma maneira, né, muito desesperada, né? E esses caras já vivem assim dentro de um contexto e numa perspectiva de que, vamos dizer, a Amazônia é resultado desse manejo, desse contato, dessa maneira de enxergar o mundo, né? Então, não existe a floresta intocada, não existe... É um resultado, é uma troca de vivências, né? E essas casas estão no centro dessa maneira de enxergar o mundo. Casas essas que desapareceram da paisagem rionegrina a partir da intervenção dos salesianos, com o projeto de evangelização e educação que impuseram aos índios do Alto Rio Negro, os índios de língua tucano e aruaque. Os esteios são representações das relações de parentesco, por exemplo. A ordem dos esteios está montada numa perspectiva onde os irmãos mais velhos, os irmãos mais novos, toda a relação de parentesco está gravada na estrutura da própria casa. E isso trazia uma referência de cultura que impedia de você introduzir ali uma outra maneira de você perceber o mundo. As relações sociais, a dominação, veio pela destruição das malocas como uma chave. Eles perceberam que, dizendo que essas casas eram coisa do demônio, que eram insalubres e que eram promíscuas, eu teria um acesso de como desestruturar e chegar ao espírito dessa gente. E a partir desse projeto, elas foram sendo paulatinamente destruídas. É um século de educação e de mudança de hábitos e de parâmetros, onde as famílias foram separadas, né? E, vamos dizer, e a noção de aldeia e essa hierarquia que existia dentro dela existe hoje na ocupação da aldeia. É uma transferência de espaço e hábitos que foram sendo atualizados, foram sendo mudados em função do contato. Ela não tem mais essa função dentro da cultura e ponto. Não tem por que voltar a ter, não tem por que existir essa cobrança romântica de que o cara tem que assumir um padrão que ele foi levado a deixar em função de uma vivência, de uma sobrevivência, de fazer alianças com os religiosos, porque a condição ficou tão difícil que a melhor aliança era essa de quem ia poder tomar o meu espírito, porque a minha vida já tinha sido destruída, usurpada, já tinham tomado tudo, restou negociar o meu espírito, e é isso que eles fizeram, entendeu? Com a pesquisa e com o levantamento dessas referências culturais, o traço mais importante era a maloca. E essa maloca a gente não via mais na paisagem. E um movimento de resgate, de recuperação dessa tradição, permitiu que a gente começasse a conversar com os conhecedores antigos a respeito dessas casas.
E aí surge uma ideia de buscar modelos reduzidos para trazer de volta essa memória. E aí entra o trabalho do arquiteto, a introdução da noção de escala. Escala, e aí a gente começa a falar de tempo e espaço. E a gente se permite voltar no tempo e conversar a respeito de tradições construtivas. E uma referência importante foi de uma pessoa chamada Theodor Koch-Grünberg, que é um etnólogo que no início do século passado, enquanto o Malinowski estava lá no Pacífico fazendo as primeiras etnografias, tinha esse alemão que veio aqui para a Amazônia e registrou esse momento onde essas casas eram o centro dessa cultura alto, lá do Rio Negro. Tem um registro importantíssimo dessas malocas, as últimas malocas que aí se encontravam, inclusive com todo o aparato que ela guarda dentro dela, inclusive os ornamentos para os rituais que acontecem na praça central que existe dentro dessas casas. Acontece que a partir dessa iconografia, a gente conseguiu recuperar, através de uma proporção matemática, a construção, o tamanho dessas casas. E a partir dessa experiência, e conversando com conhecedores, eles imediatamente reconheceram o modelo reduzido e convidaram para que a gente fosse para as aldeias fazer oficinas junto das escolas, dentro do processo de educação diferenciada, um trabalho para discutir essas espacialidades tradicionais. Os conhecedores são os velhos, as pessoas que construíram malocas e que tinham na memória ainda viva essas manifestações da arquitetura. Então, os arquitetos indígenas, os conhecedores que sabiam qual o sentido de cada peça dessas casas. Hoje em dia você já encontra em quase todas as aldeias essas casas, que têm uma outra função. Elas têm hoje uma função ritual, uma função de espaço diferenciado. As pessoas moram em casas unifamiliares, não moram em casas comunais.